Então, é difícil. Por que o discipulado, eu chamo ele do calcanhar de Aquiles da igreja? Porque você tem tantos milhões de crentes no Brasil, mas você não muda, as pessoas não mudam. 11 discípulos mudaram a história. Sem internet, sem carro, sem avião, sem editoras gráficas, sem redes sociais. Mas tinha o Espírito Santo, né? E nós, com todo o recurso que temos, entendeu? Com o respeito que temos às autoridades, não mudamos. A gente muda muito lentamente. É claro que muda, é evidente que muda. Seria uma tolice minha negar a mudança, mas há uma velocidade e há uma qualidade que é muito aquém. Por quê? Porque não tem como você, um pastor é pastor de 1.000 pessoas. Não tem. Cara, esqueça. Você não consegue pastorear nem 100. Agora, discipular mesmo, você vai conseguir discipular 8, 10, 12, que seja. Né? Se Isso, conseguir. isso num ritmo de vida em que o cara trabalha a semana inteira, está cansado, tem as demandas da vida, o cara só vai na igreja domingo. Então, que discipulado que pode existir num compromisso de uma vez por semana ou de 2 vezes por semana? Jesus passava 24 horas com os caras, viajava com aqueles caras, comiam, dormiam, tomavam café, almoçavam, né? Subia a montanha, passava pelo mar, andava pelo deserto, ia pela cidade, ia nas casas, ia em banquete, enfim, expulsava demônios. Ah, Jesus foi imprimindo neles. Agora, como que você vai imprimir mudança de caráter se o cara vai no domingo em 1 hora e meia de culto? Mas nem Jesus conseguiu fazer isso. Então, aí a igreja está cheia de gente, criança, cheia de crentes imaturos. Uhum. Por isso que jogamos para Efésios 4, né? Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, até que todos cheguemos à unidade da fé, à perfeita varonilidade em Cristo Jesus, né? Para que não sejamos mais como meninos inconstantes, levados por ventos quaisquer de doutrina. Então, você percebe que o propósito da liderança, dos pastores, dos ministérios, é aperfeiçoar os santos para o serviço do ministério, até que todos cheguemos à unidade da fé e à perfeita maturidade em Cristo. Mas, pastor, engraçado que eu estava com isso aqui no coração para falar e eu falei, não sei se cabe, mas se acabou de dar o Efésios 4, cabe, vou falar. Eu tenho brincado nas entrevistas que eu tenho feito aqui, é que a igreja chegou um tempo que falou, Jesus, o seu método não funciona. Negócio de discipular, esquece, você estava errado. E os ministérios que você deixou para aperfeiçoamento dos santos também não funcionam, a gente quer um só. Só pastor, joga tudo lá nas costas do pastor e pronto, ó, que legal. Uhum. Só que hoje Jesus olha e fala: deu certo, queridão? Não deu. Pastor, com todo respeito eu falo isso. Para mim, a vocação de pastor, ele tem que ler Bíblia, tem que ter intimidade com Deus, tem que saber, tem. Mas para ter vida na vida com pessoas lá. Entendo o que eu vou dizer. Pastor, vocação de pastor não é para estar tá pregando lá no púlpito, não. É para estar tá pregando na vida da pessoa lá. Por quê? Joga tudo nas costas do pastor. Aí, por exemplo, pastor, vamos ter um café? Pô, Fabrício, eu não posso porque eu estou preparando a mensagem para o domingo, o negócio está pegado e não tem como. Quem deveria estar lá em cima pregando? O evangelista, o profeta, o mestre. É para isso, tá lá. Deixa esses caras pregar. Pastor mesmo, vai cuidar de gente lá. O É, apóstolo deixa o cara ativar pessoas com essas vocações para fazer isso em outro lugar. Mas eu não. tenho uma, eu tenho uma posição igual à sua, porém diferente. Eu acho que os cinco homens dons podem fazer uso da palavra. Acho que o pastor, a figura dele de púlpito, ele é, no caso específico do pastor, né? Porque ele apacenta, ele cuida, né?
do rebanho. Agora, é óbvio que as pessoas não são ovelhas, e é óbvio que a igreja não é rebanho, isso é uma figura de linguagem, Sim, é uma mas ele, analogia, né? mas ele, Como que um pastor cuida? Quais são as ferramentas que um pastor dispõe, né? Oração, palavra. O pastor é um dom que reúne certas características ou habilidades que gera confiança, que gera proteção, que gera comunhão. O pastor ele é como assim uma cola, né? Uma igreja que tem um evangelista vai crescer, mas vai faltar alguma coisa. A igreja que tem um profeta, só ele vai crescer ou vai ser não, não, forte. eu falo ter os 5 ministérios ali. Exatamente. Mas Então, o agora pastor o pastor, apacenta só de domingo? não, mas o pastor, ele é o cara que vai se preocupar, porque cada Sim, uma desses cinco sim, dons, sim. eles não vão fazer a obra. Eles são responsáveis pelo aperfeiçoamento dos santos, para que os santos façam a obra. Uhum, Então, o próprio pastor, né? O que o pastor faz? Prega, ensina, cuida de líderes, cuida das ovelhas. Ele é aquele que tem cheiro do povo. uhum. E o pastor, é interessante que quando Jesus chama Pedro, as pessoas perguntam: o que precisa para ser pastor? Eu falo: o que você acha? Né? Eu falo: vamos ver o que Jesus exigiu para Pedro. Você me ama? Tu me ama? Você me ama? Cuida. Então, se o pastor tem que ter um amor muito grande pelo dono do rebanho, só Sim, assim ele vai sim, poder cuidar e respeitar do rebanho, sim. porque ele ama o dono do rebanho. Então, o pastor é essa pessoa. Uhum. Dentro da igreja, ele tem essa função. E ele é muito importante no discipulado, como o profeta é importante Sim, no discipulado. Porque sim, uma igreja que cresce nessas cinco direções, sim. Tem que onde há fazer cinco sucessores também. ensinos, por quê? Porque Jesus reunia essas cinco características. Estavam nele. É Sim. ele que pegou esse desses ministérios e deu uns e uns. E Jesus é o modelo. Por que a igreja tem dificuldade em fazer discipulado? Por muitas coisas. Primeiro, porque a gente não é ensinado a isso, a gente perdeu essa visão do discipulado. Uhum. Há que se recuperar isso, Sim. se restaurar isso. E graças a Deus, não sei se você está sabendo ou não, mas na América Latina está um movimento violento de discipulado, em toda a América Latina. E esse é um movimento fora do radar. Não é movimento de outdoor, nem Não, de, nem, não. nem de redes sociais, mas o que tem de pastor buscando discipulado na América Latina, eu acho que é um movimento que está acontecendo, que já vem de uns 10 anos, está crescendo. E junto com esse movimento, as pessoas voltando, não deixando a igreja, mas voltando para as reuniões pequenas nas casas. Não estou falando aqui de célula, não Uhum, estou falando negócio de 12 nada. As uhum. pessoas na pandemia entenderam que em casa é o culto e lá é a celebração dos santos. Eles estão entendendo isso de novo. Também está acontecendo bastante isso na América Latina aqui. E agora também há uma oposição espiritual muito grande com relação ao discipulado. Sim, Por quê? Porque o discipulado, quando ele efetivamente acontece, você leva um crente à maturidade, ou um crente que está em processo de crescimento, não sei, não importa que estágio esteja, né? Quando o crente dá um passo para frente, já é bênção. Porque o diabo muitas vezes não vai te impedir de você ir para a igreja, nem para o culto, nem para a vigília, mas quando você falar: cara, eu vou grudar na palavra, na oração, na comunhão dos irmãos, no serviço, aí ele vai levantar. Por quê? Porque um discípulo é um perigo para ele. Um discípulo é uma glória para o reino de Deus. E um discípulo bem formado é um problema, é uma pedra no sapato do diabo. Porque um discípulo, ele prega, ele ora, ele contribui, ele evangeliza, ele cuida, ele planeja, ele se envolve. Um discípulo se entrega, entende? Então, uhum. não precisa. O discípulo ele é automotivado, que é motivado do alto, mas ele também é automotivado internamente falando. Um bom discípulo de Jesus, você não precisa ficar girando a manivela para ele andar, que nem a turma está fazendo já aí, né? Aí tem que fazer culto disso, culto daquilo, reunião daquilo, campanha daquilo, para ver se os crentes tomam vergonha. E não é. E um discípulo, ele não está preocupado com nada disso.
Se você falar, gente, lá tem uma boa palavra, os irmãos vão estar, estamos em comunhão, vamos estar orando, pronto, o discípulo é o que ele precisa. Então, você não precisa de malabarismos religiosos, né, para atrair, porque discípulo não precisa disso. Discípulo precisa o quê? De palavra, de oração, de comunhão, de testemunho, de estar juntos, porque ele está maduro. E é como nós temos uma igreja que não faz discípulos, você tem uma igreja grande, mas você não tem uma grande igreja. Não, tudo imaturo, tudo imaturo. E aí é Paulo, fala, gente, a gente precisa fazer isso, a gente precisa se empenhar, né? Agora, tem muitas formas, tem muitos modelos. Eu não sou nem a favor nem contra, aliás, eu só sei que tem que ter um modelo. Tem muitos materiais bons, mas se nada disso vier acompanhado de uma consciência da importância, do significado, não adianta nada. Você pode fazer grupo dos 12, dos 13, dos 15, dos 8. Dos 15, Tinha dos 5, do G5, 1. tinha G5, tinha tudo, tem célula, tem grupo caseiro, tem grupo familiar. Não importa a nomenclatura que você dê. Essa é uma carenagem apenas. O que importa é a essência do que está acontecendo lá dentro. Uhum. Né? E o que é o discipulado? Você mesmo falou, onde o velho homem vai morrendo, a gente vai se revestindo do novo homem. Então, todo o material do discipulado tem que ser uma teologia prática, uma teologia que você coloca em prática na sua vida hoje. Tem gente mais preocupada com a cor do olho do anjo, né, do que tratar uma área de debilidade na sua vida, do caráter, né? Está mais preocupado em ter um arrepio lá na vigília, um choro, do que começar a ser uma pessoa generosa, uma pessoa educada, né? Realmente sal Uhum. da terra e luz do mundo. Ó, Então, quando eu pastor, digo que. Oi, a pode gente falar. vê, eu ouvi isso hoje, no dia que eu estou gravando isso aqui, eu ouvi de uma pessoa que eu convidei para vir fazer uma entrevista, e nos áudios ali ela falou uma coisa que é muito pertinente de eu falar agora. A igreja está tão despreparada com a situação do discipulado, que quando Deus desperta uma pessoa para ser um discipulador, mesmo no meio de toda essa dificuldade, a igreja, ao invés de apoiar, ela tenta abafar ou excluir. Essa pessoa que estava conversando comigo, pastora, ela contando que ela colocou uma dependente química para morar na casa dela, e ela falou: Jesus, se o senhor não libertar essa moça, eu jogo tudo pro alto, porque é tudo mentira o que você me fala. É tudo mentira o que está na tua palavra. Eu vou gastar minha vida por essa moça. Mas se você não fizer nada, eu desisto. Porque não é isso que eu prego, não é isso que eu leio, não é isso que eu tenho aprendido de você. Beleza. A igreja falou: você vai perder dinheiro com essa mulher, você vai ter prejuízo. Ela falou: não interessa. Aí a moça teve 8 recaídas. E nas 8 recaídas a igreja, tá vendo? A gente avisou. Pá, não avisou. Aí eu peguei e falei para ela, viu, mas dessas 8 recaídas que essa moça teve, os santos dessa igreja não pecou em lugar nenhum. Aquela fez 8 recaídas e chegou no caminho, se converteu e tudo mais. E eles estão lá dentro e estão pecando. Além da pessoa querer fazer o discipulado, que dá trabalho, em vez da igreja dar estrutura, não. Quer falar, não, sai fora disso que dá trabalho. Mas você falou aí, pastor, custa tempo, custa verba, você tem Claro, que pôr a mão no bolso, você tem que perder o seu tempo com a pessoa. o Jesus, como modelo discipulador, você pega algumas coisas. Por exemplo, ele fala bem assim para Deus, em oração: aqueles que tu me deste. Um bom discipulador já começa com isso. Pai, quem foi que o Senhor me deu? Quem que o senhor quer que eu discipule, né? Exatamente. Não, mas Quais as são. pessoas já usam E esse aí. versículo, ele usa esse versículo para fazer o quê? Para dar respaldo para uma teoria aí de que, não, Não, só aqueles ali, né, não, Jesus? não. Quem são para investir? Quem são aqueles que tu me deste? Aí ele fala assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Então, se você vai discipular alguém, é importante que o discípulo ouça a sua voz. E Sim, esse ouvir a voz, todo mundo escuta, mas nem todos ouvem. é, Ou todos ouvem, mas nem todos escutam, não escuta. importa. Então, ou seja, é aquele que atribui importância e reconhecimento àquilo que você fala, aquele que valoriza aquilo que você fala. Essas são efetivamente as que ouvem a sua voz, né? Porque Jesus ele não discipulou qualquer pessoa. Pelo contrário, ele falou, gente,
O projeto do discipulado é tão violento que ele falou o seguinte: ninguém começa a construir uma torre sem antes parar para ver se tem recurso, lá em Lucas 14, sem parar para ver se tem recurso para terminar de construir essa torre. É, Porque se ele não tem recurso e parar na metade, as pessoas vão debochar dele. E ele está falando no contexto de discipulado. Ele está falando, gente, o projeto que eu tenho é maravilhoso, mas você tem que pensar se você quer. Porque vai exigir de você tempo, vai exigir de você investimento, vai exigir de você recurso, vai exigir de você dedicação. Se você não tiver disposição de pagar esse preço, o teu discipulado vai parar na metade. E as pessoas vão debochar de você. vai. Pastor, você já leu o livro O Custo do Discipulado, de um autor brasileiro chamado Jonas Madureira? Não, não, eu Se, gosto muito do Jonas, mas não conheço esse livro dele. se tiver oportunidade, eu vi, tem na Amazon, para vocês é mais fácil aí. Leia esse livro, que ele fala exatamente o que você está falando a respeito do peso, Tá do bom. custo, de tudo isso que você está falando. De Uhum. como que a igreja E se desafastou disso, como que a igreja precisa voltar. agora, agora você enche a sua igreja com, com promessas mirabolantes. E Jesus, o cara chegou assim, Senhor, eu quero te seguir. Quer me seguir? Então vai lá, vende o que tem. Mas prega isso daí para você ver se enche a Então, igreja. por isso que o discipulado, muitas vezes, ele não funciona, porque quando você começa a colocar a pessoa no trilho, ela pula fora. Por que ela pula fora? Porque ela não sabia dos custos que teria o discipulado. Eu, Então, quando você fala assim, gente, temos que estar aqui toda semana, vai ser da hora tal a tal, você vai, eu vou acompanhar você, eu vou te monitorar, eu quero um feedback do que está acontecendo sim. lá. Ah, não, peraí, não quero. Você não quer, não pode. Você nem entra na minha lista de discipulado, Tem um porque eu não vou pastor, ter. desculpa te cortar, tem um Fala. pastor que eu conheço, que ele falou que o discipulado dele tem um nome, é discipulado episcopal. O cara piscou, é pau. É assim que funciona com ele. É bem assim, ó. Então, eu vou te dar outra, discipulado. Então, Aí depois eu perguntei, mas como assim episcopal? Se o cara piscar é pau, aí vira uma discipaulada. mas a verdade é, como que você vai se envolver? Eu trabalho com discipulado, né? Trabalho com discipulado. Tem um grupo que eu estou investindo e eu vou monitorando. Falo, cara, aquela pessoa ali não vai responder, ela só vai sugar minha energia. Então não é hora, não é ele, eu não tenho tempo suficiente nem recurso para investir nele. Sinto, quem vai? Não sei. Eu não sou, porque não ouve a minha voz. Sim, Se eu marco uma coisa, ele dá mil desculpas. Se eu marco outra, ele dá mil desculpas. Se eu falo aquilo, ele dá aquilo outro. Fala, cara, esse cara não me ouve. Então, eu não vou gastar chumbo com pessoas que não me ouvem. sim, É prejuízo para ele, prejuízo para mim. Ou ele não está pronto, ou ele não quer, ou tem outra pessoa para fazer isso, não sou eu. Então, para quem eu vou investir o meu tempo? Para aqueles que. Não que eu não vou amar ele, que eu não vou ter amizade com ele, que eu não vou conviver com ele, porque pode ser que amanhã ou depois ele venha. Mas o meu recurso não será despejado sobre ele. Quem que vai, sobre quem que eu vou despejar o meu discipulado? sobre quem ouve Porque o sua meu, voz, quem está eu, disposto. eu, eu tenho um discipulador. Eu tenho um discipulador que não mora aqui nos Estados Unidos. Nós temos um grupo de pastores, um da Itália, um da Espanha, um da Alemanha, um de Londres, um do Brasil, dois do Brasil, que a gente e um é mentor. Nós temos lá periodicamente Zoom, como estamos fazendo aqui, e é discipulado de pastores. Sim, Então, e eu de vez em quando, no intervalo de um encontro e outro, acontece uma vez por mês hoje, eu passo a mensagem, cara, eu preciso conversar com você sobre um assunto. E isso aqui é totalmente pessoal, não é ministerial, não é institucional. Aí eu ligo para ele, que hora você tem, Gilson? Tem hora tal, de hora tal, tal, ok. Papo, eu ligo, ligamos o FaceTime, né? E daí, pá, como é que tá, como é que não tá, aquela coisa toda, daqui a pouco eu falo, daí, o que que você quer? Cara, eu tô com uma dificuldade assim, eu tô tomando atitude assim, eu não sei se é melhor. Aí ele ouve e fala, cara, vamos enumerar as possibilidades. Como é que está fulano, ciclano, como é que está isso, como é que está aquilo e tal. Você acha que essa é a melhor decisão que você tem que tomar? Eu, no seu lugar, talvez pensasse tal coisa.
Entende? Então, ou ele me confirma o que eu estou querendo fazer, ou ele me faz ver uma outra coisa, ou então é uma angústia, é uma tristeza, é uma frustração. Então, eu tenho alguém a quem eu me reporto. E tudo isso sempre respaldado pela palavra. Então, eu não fico desamparado. Então, as pessoas em quem eu vou investir. E agora, por que eu te falei isso? Porque eu vou atrás do meu discipulador. Eu procuro ele.